Bom, eu iria dar então início ao webinar. Se alguém tiver uma questão, pode fazê-lo, por isso vamos passar para a questão do housekeeping. Por isso devem ter aí uma janela e assinalado está aqui a parte das questões. Por isso, se tiverem alguma questão sobre se não estão a ouvir bem ou alguma pergunta, essas sim, sobre os mitos, nós vamos guardando as perguntas e depois no final teremos aqui a oportunidade de fazer aqui perguntas e respostas sobre qualquer tema, sobre estes mitos ou sobre temas correlacionados com mobilidade elétrica. Bom, a agenda. Nós vamos ter 4 partes. Quem somos, resumidamente, depois caso da vida real, que somos nós, o próprio Grupo Join, e depois vamos entrar naquilo que nos traz aqui, que são os 10 mitos da mobilidade elétrica, e finalmente, então, a área de perguntas e respostas. Bom, quem somos? A Evolut é um projeto que tem por missão tornar o mundo e o planeta mais sustentável. E a mobilidade elétrica é um dos temas chave nestes pontos. Por isso, se nós olharmos para o consumo de petróleo a nível mundial, está dividido sensivelmente em 3 partes. Um terço para a mobilidade auto, um terço para produção de energia e um terço para a indústria, fazer plásticos e afins. E como tal, se nós queremos um mundo mais sustentável, com menos emissão de CO2 e controlar o aquecimento global, e nós aqui somos politicamente, às vezes politicamente incorretos, de facto não é alterações climáticas. As alterações climáticas estão a acontecer porque há um aquecimento global e há aumento de CO2. O que depois deriva que em algumas partes do planeta possa não haver aquecimento, possa haver outro tipo de influências, mas a parte, de facto, é uma parte absolutamente essencial. E como tal, tudo o que nos move tem a ver com a mobilidade elétrica, mas também tem a ver, por exemplo, com o solar. Por isso nós estamos a entrar agora forte também em tudo o que seja autogeração solar e fechar o ciclo entre produção solar, armazenamento elétrico de baterias e mobilidade elétrica. Nós começámos este projeto apenas há 4 ou 5 meses. No último ano e meio, nós reconvertemos a frota toda de 30 veículos do Grupo Join para veículos elétricos. Lembrando que o Grupo Join é um grupo de tecnologia, de sistemas de informação. Nós somos cerca de 400 pessoas e fazemos desde processos de transformação digital, onboardings, internet banking, processos, etc. E temos um parque de viaturas. E há 1 ano e meio nós começamos a falar esta questão de toda a mobilidade elétrica e resolvemos migrar a frota toda. Depois deparámos com um problema que é o processo de instalação e de compra e de aconselhamento dos carregadores elétricos. Acho que está um pouco mistificado e não está simplificado. Então, criámos aqui uma unidade dentro para democratizar e facilitar aqui o acesso. E tem sido um enorme sucesso, temos feito uma data de instalações e temos ainda aconselhado várias empresas a saber como é que podem tirar partido, de facto, da mobilidade elétrica. Eu gosto de começar estes webinars sempre com 2 observações. A primeira é que em igualdade económica existe uma aceleração exponencial de boas ações, por isso as pessoas tendem a ser, bondosas neste termo. Quer dizer que se a sociedade fosse maldosa na sua raiz entrava em colapso, por isso as sociedades funcionam porque em igualdade económica as pessoas tendem a fazer uma boa ação. E em igualdade económica as empresas e pessoas são, por norma, ecológicas, porque, lá está, são bondosas. Mas há aqui um ponto importantíssimo, que é a igualdade económica.
se houver desigualdade económica, então esta predisposição para as pessoas serem ecológicas desaparece ou diminui fortemente. Não estou a dizer que não haja pessoas e empresas que se movem pela parte da ecologia, mas quando confrontadas com cenários desiguais e mais desvantajosos do ponto de vista ecológico, então as pessoas já pensam 2 ou 3 vezes. O que está a acontecer hoje em dia, o que é espetacular, é que ser ecológico não só é pelo menos, mas de facto é melhor do ponto de vista económico. E como tal, é o nosso papel divulgar essa informação e mostrar porque é que é assim. Porque apesar de tudo há imensa desinformação e é preciso perceber que a indústria que está instituída, a indústria desde extração, refinação, transporte e comercialização de combustíveis fósseis, tem imenso a perder com esta questão de mobilidade para elétrico. E como tal, há uma resistência, de facto, ativa, eu nem diria passiva, eu diria uma resistência ativa. Do ponto de vista dos construtores de automóveis, os que se atrasaram, obviamente, estão em pior situação. E como tal, também aí existe alguma desinformação, no sentido em que eles tenham tempo para se adaptarem. Bom, curiosidades e trivialidades. Deixa-me só ver se está tudo ok. Ok. Um carro elétrico tem 300 peças no powertrain, por isso o powertrain, o sistema de locomoção do carro, tem cerca de 300 peças. Num carro a combustão normal, no ICE, que é o Internal Combustion Engine, por isso VE é de veículo elétrico, eu vou me referir a carro elétrico, para ser mais fácil, mas um ICE tem 1200 peças. Por isso só aqui temos uma questão que é muito mais difícil produzir um carro a combustão do que um carro elétrico. Pois um carro elétrico não tem óleos, fluidos, bombas, filtros, etc. Por isso, outra questão importantíssima é que um carro elétrico consegue viver durante 4, 6, 8 anos sem qualquer tipo de manutenção. Inclusivamente sem pastilhas e discos, porque como as travagens são regenerativas, nem sequer gasta discos e pastilhas de travagem. Em Portugal, cerca de 0,5% do estoque dos carros já é elétrico, em cada 200. Eu tinha uma pessoa que dizia, quando nós temos em cada 400 carros já se começa a ver os carros. Hoje em dia é muito frequente nós fazermos um circuito urbano e termos visto já durante esse percurso vários carros elétricos. Em 2019, 4% das vendas já são de carros elétricos e esta percentagem está cada vez a aumentar mais. Bom, mito 1. Um carro elétrico é caro. E escolhi logo este mito, que é de facto um mito económico, porque é a maior desinformação que nós temos aí. Existe um grupo no Facebook que se chama Tesla Clube Portugal, que é um grupo fechado, mas se as pessoas pedirem para aderir, normalmente são sempre aceitas. E não é preciso ser dono de um Tesla, por isso qualquer pessoa pode pedir para aderir ao grupo. Eu diria que é dos grupos em Portugal onde circula mais informação, e é engraçado porque há 2 anos ou 3 anos só estavam praticamente os donos dos Teslas, e como tal, todos os posts eram altamente pró-elétricos e pró-Teslas, e hoje em dia temos posts de todo o género. E é giro porque os comentários às vezes dão muito mais informação que os próprios posts, porque temos uma comunidade inteira a postar e a comentar. Por isso é normal nós temos posts com mais de 50, 100 comentários com contribuições de qualquer tipo de pessoas. Por isso, o primeiro mito é o carro elétrico é caro. Não, não é caro, é muito mais barato. O Grupo Join está a poupar €500 mil de cash flow, com 30 viaturas, por isso não estamos a falar de avaliações económicas, de retornos a 4 anos, estamos a falar de retornos imediatos a partir do momento em que sempre que há uma migração de um carro normal para carro elétrico, nós estamos a poupar cerca de 40% a 50% do cash flow que nós de antes gastávamos. Bom, desde logo para as empresas existe poupança fiscal de IVA. O que quer dizer
é que num carro normal nós não recuperamos o IVA e num carro elétrico nós recuperamos os 23% de IVA. O segundo ponto é a poupança fiscal de tributação autónoma. Por isso, quando nós estamos a competir, e aqui é uma desinformação que acontece, que é, às tantas as comparações não são, diria, razoáveis, por isso nós para estarmos a comparar um Tesla, temos de comparar Teslas com séries 3 ou séries 5 da BMW, não vamos comparar Teslas com Renault Clios, não é? Mas aqui na poupança fiscal de tributação autónoma estamos a falar de poupanças que normalmente variam entre 35% e os 27,5%, dependendo do escalão. Por isso, se o carro custar mais de 35 mil euros, estamos a poupar 35% de tributação autónoma, e se estivermos abaixo, entre os 25 e os 35, estamos a poupar 27,5%. Por isso, só entre estes dois mecanismos, entre a poupança fiscal e a poupança de tributação autónoma, o carro elétrico fica estupidamente mais barato. Já agora, qualquer pessoa pode criar uma unipessoal. Por isso, a poupança é tão forte, mesmo a nível pessoal, acho que o Governo até está a incentivar uma profusão de criação de empresas unipessoais. Isto para dizer, isto porquê? Porque há muitas pessoas que dizem, mas eu sou um particular e não tenho acesso. Bom, quando nós estamos a falar em poupanças, podem ir aos 15 ou aos 20 mil euros, se calhar a criação de uma unipessoal e pagar 400 ou 500 euros de contabilista por ano, se calhar vale a pena. A poupança fiscal de outros impostos pode chegar aos 2 mil, por isso não temos o imposto de circulação, os IUCs, poupamos em parques, poupamos num conjunto de taxas e taxinhas neste momento, que tudo somado fazem parte. Muito mais importante que isso é o combustível. Por isso, mais uma vez, o custo de combustível médio de um carro elétrico varia entre os 20 e os 40 euros por mês, que compara entre um custo de combustível entre os 100 aos 300 euros por mês de um carro a combustível. Por isso, quando nós somamos essas poupanças todas e com a ausência de manutenção, e se nós estivermos a falar de um carro que faz 200 mil quilómetros durante um período de vida útil em que tem revisões a cada 20 mil quilómetros, e a cada 20 mil quilómetros, se calhar, é preciso trocar óleos, filtros de óleos, etc. E cada uma dessas revisões, se calhar, varia entre os 200 e os 400 euros, nós estamos a falar de uma poupança que, efetivamente, é importantíssima. Por isso, nós temos um simulador no nosso site, no evalute.info, é um simulador comparativo de custos dos carros elétricos, podem fazer download. Se precisarem de uma simulação específica do vosso carro, digam, para nós é só acrescentar uma linha, que é, tipicamente, temos de acrescentar o valor de compra do carro e qual é o consumo de combustível, e ele faz as contas todas. E como tal, é normal, de repente, nós termos uma poupança efetiva de cerca de entre 40% a 75%. Quanto melhor é o carro, maior é a poupança. Por isso, nós estivermos a comparar o Model X, por exemplo, com o X6, aí as poupanças podem chegar, inclusivamente, aos 75% de cash flow. Isto é um exemplo das poupanças em que aqui embaixo, no custo mensal, vocês têm o cálculo todo do custo mensal com as componentes todas like for like. Okay? Por isso aqui estamos a comparar um BMW Série 1 com o Hyundai Ioniq. Isto, por exemplo, é uma informação que falta muito em Portugal, que é estudos comparativos like for like. Nós parece que temos um problema de querer comparar casos concretos. Uma vez que eu não estou a fazer publicidade, isto não cai dentro da lei da publicidade comparativa, por isso nós podemos fazer as comparações todas que nós quisermos e devíamos estar a fazer. Por isso, informação desta acho que é altamente relevante para as pessoas poderem tomar decisões acertadas. Ponto essencial aqui, ter um carro elétrico é efetivamente muito mais barato do que ter um carro de gasolina, quer na esfera empresarial, quer na esfera pessoal. Se tiverem alguma questão,
enviem-nos, mas este era o primeiro mito que nós gostávamos de ver destruído. Bom, mito 2. Um carro é um carro, elétrico ou não. Nós temos uma visão um bocadinho diferente. Nós acreditamos que um carro elétrico, neste momento, é um computador com rodas. Tem uns motores elétricos, 1 ou 2 motores, é verdade, mas a aproximação que nós temos a um carro elétrico é totalmente diferente. É preciso ter a consideração que um carro elétrico é um dispositivo de armazenamento de energia, mas essa energia é consumida, mas também é regenerada. E, pelo facto de ser elétrico, tem de ser controlado computacionalmente. O que quer dizer que, a partir desse momento, e a partir do momento em que o carro está praticamente sempre ligado, e a partir de agora todos os carros que estão a sair das fábricas praticamente têm algum sistema de conexão e estão ligados, vão começar a acontecer coisas ainda mais estranhas. Por isso, nós vamos ter capacidades de vehicle to grid, em que armazenamos a energia nos carros e depois ela é devolvida novamente à rede. Por isso, nós agora passamos a transportar uma pilha gigante. E já em Portugal temos 2 pilotos de vehicle to grid nas nossas ilhas. E aqui vai haver outra transformação. Eu diria tão grande como houve aquela transformação dos telefones normais para os smartphones. Nós vamos passar a ter um carro, vai passar a ser uma fonte de entretenimento, uma fonte de informação, vai passar a ser, vai ter a capacidade de ser conduzido autonomamente. Por isso, todo o ecossistema é diferente. Por isso, nós não podemos ver um carro apenas como um carro em que tem uma fonte de energia diferente. Não, estruturalmente o carro vai mudar. Mito 3. O carro elétrico já não é para mim. Bom, de vez em quando nós ouvimos isto a dizer sim, eu acredito que vai acontecer, mas já não é no meu tempo, porque isso é muito complexo. É precisamente o contrário. Guiar um carro elétrico é incrivelmente mais fácil do que guiar um carro normal. Por isso, não tem mudanças, não tem embreagem, não tem caixa de velocidades. Entrar num carro elétrico e pôr pessoas mais séniores a guiar é estupidamente fácil porque não há pontos de embreagem, o carro inclusivamente tem muito mais inteligência e tem avisos contra colisão, por isso, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de facilidade, é muito mais fácil. Do ponto de vista de facilidade, em manobras, por exemplo, sair de parques de estacionamentos com rampas em que é preciso manter o carro naquela situação de ponto de embreagem, no carro elétrico, o carro elétrico não descai, conseguimos pôr o carro elétrico a andar a 1 km/h sem qualquer esforço. Por isso, isto é precisamente o contrário. Para as pessoas mais séniores, um carro elétrico proporciona-nos uma condução muito mais facilitada e muito mais simples. Isto é muito engraçado ver a transformação que ocorre em poucos minutos quando eu estou com a minha família, nomeadamente as pessoas mais sérias, dizem, não é para mim, etc. Então, tio, venha cá experimentar o carro. E ao fim de 5 minutos são maravilhados. Não tinham noção de facto que fosse tão fácil. Por isso, há aqui também, até do ponto de vista de sociedade, um trabalho a fazer que, do ponto de vista de segurança, tem para pessoas que já têm menos capacidades de condução. Os carros elétricos são um fator de segurança adicional relativamente aos outros carros. Quarto mito. Pronto, o carro elétrico é apenas mais um tipo de carro. Não é. O carro elétrico vai provocar uma mudança transformacional, não só na parte da mobilidade, e isso é evidente, como nós nos transportamos, mas depois na parte logística, devido a todas as possibilidades de condução autónoma, e lembrar que a condução autónoma é muito mais fácil num carro elétrico
porque de facto não tem, por exemplo, os vazios de potência dos motores, nem tem as questões de embreagem. Por isso, controlar um motor elétrico é muito mais simples do que controlar um motor de combustão. Isso desbloqueia um conjunto de outros cenários de condução autónoma que, por sua vez, vai levar a questões de transformação logística. Por isso, nós já estamos a assistir nos Estados Unidos a várias experiências, não têm sido muito publicitadas, porque depois há um alarme social que não se quer fazer, mas, por exemplo, a UPS já há um troço de 350 km entre duas cidades nos Estados Unidos, em que o transporte de mercadorias está feito por caminhões com condução 100% autónoma. Okay? Por isso, nesse trajeto, há centenas de caminhões por mês que estão a transitar, já sem qualquer tipo de condutor. E isto só vai alastrar mais. Por isso, a partir do momento em que nós temos esta capacidade, temos capacidade de condução autónoma. Mas temos mais coisas. O que vai acontecer é que toda a distribuição de energia, ou vai haver uma migração importante de energia das moléculas físicas do petróleo para a eletricidade, o que significa que vai ser preciso aumentar a capacidade de distribuição de energia elétrica, o que, por sua vez, e devido também agora à transformação do solar, vai haver muito mais unidades de produção de autoconsumo. Em Portugal são as UPACs. Houve aqui agora uma lei recente que foi passada, um decreto-lei em 25 de julho, que permite UPACs até 30 kW, antes era 1500 watts ou 1.5 kW e passou para 30. E fechando este ciclo todo entre energia solar e mobilidade elétrica, toda a sociedade vai ser transformada. Por isso, nós estamos no início de uma transformação que vai impactar cerca de 100 trilhões de dólares de riqueza mundial de transformação das energias fósseis para o elétrico. E é por isso que o preço do petróleo não vai voltar a subir. O preço do petróleo, que é fortemente especulativo, o que está a acontecer é que nós estamos a começar a ter o pico de procura pelo petróleo, porque o petróleo já está a ser substituído ativamente na sociedade mundial. Quinto mito, o carro elétrico é perigoso porque atropela pessoas. De todos os argumentos e desinformações que acontece, há uns que nós diríamos que fazem pouco sentido. Vamos lá ver. Há 100 anos, e isto aconteceu, há 100 anos, com a introdução das bicicletas, a sociedade, ou as pessoas revoltavam-se porque não haviam as bicicletas e eram atropelados. Quer dizer, isso não é razão para não haver bicicletas. A razão é para resolver depois o problema do atropelamento pelas bicicletas. Por isso, a questão dos carros elétricos não fazerem barulho é só um facto positivo. Por isso, numa época onde nós dizemos que a poluição sonora mata pessoas, numa época em que nós queremos mais paz e sossego, afirmarmos que o carro elétrico que é perigoso porque atropela pessoas não faz sentido. A União Europeia emitiu agora uma diretiva em que vai obrigar os carros elétricos abaixo de uma determinada velocidade, tipicamente vai ser 30 km/h ou parecido, a emitirem algum tipo de barulho de aviso, mas isso só é válido abaixo de 30 km/h, por isso estamos a falar quando de facto existe um período de atropelamento em parques ou garagens, ou seja o que for. Acima de 30 km/h, não é suposto haver perigo de atropelamento. Só há perigo de atropelamento se os peões não respeitaram as regras que já deviam estar a respeitar. Por isso, já deviam passar em passadeiras, já deviam olhar antes de atravessar, já deviam respeitar a sinalética luminosa precisamente nas passadeiras. Por isso, a desculpa de que as pessoas não respeitam a lei, não respeitam os processos e que para isso vamos criar sistemas de exceção, é só mais uma má justificação para dizer que o carro elétrico é perigoso. Não, o carro elétrico não é perigoso. Se calhar vai haver aqui um período de adaptação. Os peões têm de se habituar a quando atravessam uma estrada fora da passadeira, se calhar deviam passar na passadeira, se calhar deviam respeitar a sinalética luminosa, mas não prevemos que isso seja grande problema. Abaixo dos 30 km/h,
A forma como isto irá acontecer, acho que vai sofrer uma evolução. Por isso, desde os sinais sonoros, desde os carros, se calhar, emitirem luz, ou desde, que é o que já está a acontecer, os próprios carros, através do sistema de condução autónoma que têm e do poder computacional, eles próprios identificarem quando é que existe risco de colisão. Isso hoje em dia já acontece. Quer dizer, nós já temos carros em que, mediante risco de colisão por detecção de pessoas, iniciam as travagens e avisos. Por isso, nós estamos à espera que nos próximos anos haja uma evolução fortíssima na tecnologia neste ponto e que, inclusivamente, o carro seja muito inteligente a indicar, ok, este peão está nesta situação, eu não tenho perigo de rota de colisão e, como tal, não preciso fazer barulho. Noutros casos, eu estou a detectar um perigo de colisão e, como tal, vou fazer os alertas necessários para evitar a colisão. E, como tal, argumentar que o carro elétrico é perigoso como forma de resistência à migração para a mobilidade elétrica, nós não achamos, de facto, uma atitude muito inteligente. Bom, carro elétrico, mito 6. Agora vamos entrar no mito 6. O carro elétrico vai desvalorizar muito. Bom, se o carro elétrico vai desvalorizar muito, eu faço a pergunta, quanto é que vai desvalorizar o carro a diesel ou a gasolina? Vai desvalorizar, então, imenso ou totalmente. Neste momento, já se sabe que a partir de 2023, e isto é dito pelo grupo Volkswagen, que é o primeiro ou o segundo maior produtor mundial, atrás ou à frente da Toyota, conforme os anos, mas já se sabe que a partir de 2023 o carro elétrico vai custar menos a produzir do que o carro a gasolina ou a diesel. E a partir desse ponto, todos os fabricantes não têm incentivo nenhum a produzir carros que não sejam elétricos. Por isso já não estamos a falar sequer de uma pressão do mercado, estamos a falar de uma pressão da oferta. Não da procura, mas da oferta. Por isso já não estamos a falar sequer incluindo as poupanças do combustível, que essa pressão é uma pressão pela procura, não é? Porque os fabricantes, apesar de tudo, não estão no negócio dos combustíveis. Mas na parte da oferta, quando o carro elétrico for mais barato de produzir, e isso está-se a prever que seja em 2023, eu acho que vai ser antes, apesar de tudo, nós temos feito sistematicamente as previsões para 2023, 2024, há 3 anos atrás, eu acho que possivelmente já vai acontecer em 2022. Mas o que vai acontecer aí é que já ninguém vai produzir carros elétricos e como tal, o estoque de a diesel ou a gasolina vai desvalorizar imenso. O que significa que, se nós estivermos a comprar um carro hoje e tivermos a analisar o valor residual do carro após 4 ou 5 anos, nós vamos parar a 2024 ou 2025. E nesse ponto, já ninguém quer carros a diesel ou gasolina, porque os carros novos já são elétricos e porque, somando ao custo do combustível, vai se tornar incomportável. E como tal, eu não percebo muito bem esta discussão de o carro elétrico vai desvalorizar muito. Pelo contrário, há um argumento que tem a ver com a autonomia das baterias. Sim, mas a autonomia das baterias está a aumentar. Bom, eu acho que isto é um fenómeno passageiro. Nós vamos ter carros elétricos com várias autonomias, por isso aquilo que antes as pessoas olhavam para a potência dos carros vão passar a olhar para a autonomia. Por isso vai haver aqui uma translação da observação. Mas com o número de postos de abastecimento elétrico a aumentar exponencialmente, a questão da bateria deixou de existir. E isto, felizmente, nós já vimos isto acontecer várias vezes em outros setores. Vimos isto acontecer nos telemóveis. Antes a bateria era muito importante porque o acesso a carregadores era escasso. Hoje em dia, qualquer casa tem múltiplos carregadores de telemóveis, estão todos standardizados. Um dos problemas há 15 anos é que os carregadores não estavam standardizados. Não é? Eu tive um Siemens S4 há muitos anos atrás, e o problema é que eu tinha um Siemens, mas se a outra pessoa tivesse um Nokia, o carregador do Nokia não dava para o Siemens, e se a outra pessoa ainda tivesse um Motorola, podia não carregar. Mas hoje os ferramentas são todos standard. O que acontece nos carros elétricos? Ao aumentar exponencialmente os pontos de carga, deixou de ser muito importante eu ter 500 km de autonomia, porque eu posso estar sempre a carregar o carro.
Mais, a velocidade de carga também está a aumentar. Por isso, nós estávamos há 2 anos atrás com carregamentos de 50 kW, os superchargers da Tesla, o standard tem 125, já estão a fazer experiências a 250, já há pilotos da Unity a fazer carregamentos a 350 kWh, e como tal, toda esta questão do tempo de carga e dos postos de carga também vai desaparecer. O que significa, se nós olharmos, por exemplo, para a China, em que eles têm cidades inteiras, neste momento, em que têm dezenas ou centenas de milhares de motos com 10, 15 km de autonomia, para fazer aqueles trajetos que antes as pessoas faziam de bicicleta, depois passaram a moto e as cidades ficaram altamente poluentes, porque são aquelas motoretas que emitiam imensa poluição, agora passaram a elétricos, por isso a poluição está a desaparecer e a autonomia é muito curta e também não precisa ser muito grande. Por isso nós vamos ver aqui uma profusão de sistemas de mobilidade, o que vai tornar os carros a diesel e a gasolina perfeitamente obsoletos. Por isso isto é um mito. O carro elétrico vai desvalorizar pouco, mesmo aqueles que têm pouca autonomia, vai se tornar irrelevante, porque eu posso ir de um sítio para o outro, em qualquer sítio, eu posso deixar o carro a carregar, porque é uma coisa que não existe com o carro a diesel, não é? Eu, se for hoje em dia a um hotel, se for a uma conferência, se for a uma reunião de trabalho, se for a casa de um amigo, não tenho propriamente uma bomba de gasóleo ou de gasolina nas garagens dele. Mas nós vamos ter tomadas elétricas. Por isso, eu agora, sempre que vou de férias, curiosamente, nem eletricidade pago, porque o hotel onde eu aterro sempre deixam-me sempre permitir carregar o carro. Por isso, paradoxalmente, eu quando estou fora de casa, pago ainda menos combustível elétrico ou eletricidade, pago menos eletricidade do que estou em casa. Mito 7, o lítio é escasso e vai acabar. Bom, isto é tipo daquelas guerras de medo e de pânico. O lítio é escasso, vai tudo acabar. Não, o lítio não é escasso. Se vocês forem ao nosso site, tem algumas estatísticas das reservas de lítio. Como tudo na vida, as reservas de lítio vão continuar a aparecer. Por isso, nós temos um processo de fusão nuclear no universo. Isto tudo começou com os átomos de hidrogênio e os átomos de hélio. Por isso, um próton, 2 prótons, o lítio tem 3 prótons. Por isso, quando há uma fusão nuclear entre o hidrogênio e o hélio, forma-se lítio. O lítio não é escasso. Okay? O ouro é escasso, o plutónio é mais escasso, sim, mas o lítio não é escasso. Não. O que acontece é que nós nunca, na nossa sociedade, nunca apreciamos muito lítio. Isto é a mesma coisa com o petróleo. O estudo da primavera de 75 dizia que o petróleo ia acabar no ano 2000. Bom, nós estamos em 2019, o petróleo não só não acabou, como temos mais reservas do petróleo conhecidas alguma vez do que nós alguma vez tínhamos no ano 2000. Por isso o petróleo não vai acabar. E como diz muito bem um príncipe da Arábia Saudita, cuidado que a idade das pedras não acabou porque acabaram as pedras. A idade das pedras acabou porque se descobriu uma coisa melhor do que as pedras. O lítio não é escasso. Neste momento criaram-se N minas de lítio. Só na Austrália abriram 6 minas de lítio e curiosamente passámos para o cenário inverso, que é já há superávit no mercado de lítio. O preço do lítio nos últimos 4 meses desceu 35%. Não, isto são estatísticas de 2019. Estamos a falar entre fevereiro e julho de 2019, o preço do lítio desceu 35%. Porque passámos de um hipotético cenário de escassez de lítio para sobrefornecimento de lítio. E como tal, já não há qualquer tipo de escassez de lítio. Há mais, por exemplo, há mais escassez de cobre do que lítio. Por isso, é mais importante garantir o fornecimento de cobre para os motores elétricos dos carros do que lítio. À medida que o lítio vai ser injetado no mercado, depois também vai ser reciclado. Eu não sei se tenho aqui um mito ou não com a reciclagem do lítio, mas é outro tema que as pessoas estão a dizer, o lítio é poluente. Está bem, o cobre também é poluente. E resolveu-se. Porque a partir do momento em que o lítio tem um valor comercial, nós vamos querer reciclar lítio. E como tal, esta questão toda da poluição do lítio, mais uma vez, é um mito urbano
que se está a tentar injetar na sociedade para as pessoas quererem ou ficarem com muito medo de terem lítio, mas na verdade não existe questão nenhuma com o lítio. Por isso, o lítio não é escasso, não vai acabar, temos mais reservas de lítio do que alguma vez precisaremos e, além disso, ele é fortemente reciclável. Mito 8. A bateria de um carro elétrico fica viciada. As pessoas estão-me sempre a perguntar isto. Sim, mas ao fim de 8 anos ou 9 anos, o que é que acontece à bateria? Bom, primeiro, os estudos já provam, porque já existe até de lá 15 anos, e já existem vários carros elétricos com 8 anos, o desgaste é cerca de 8%. Perde-se entre 8% a 10% de autonomia ao final de 8 anos. Estamos a falar de 8 anos. Por isso, façam a vocês mesmo uma pergunta: qual é a idade média dos carros que vocês têm nas vossas empresas e nas vossas famílias? Mas nem em Portugal, que nós não temos um parque automóvel assim tão recente, acho que a idade média de um carro em Portugal anda nos 7 anos, anda abaixo dos 8 anos. Por isso, esta preocupação de o que é que vai acontecer daqui a 35 anos ao meu carro elétrico é uma não questão. Quer dizer, daqui a 6 ou 8 anos troca-se a bateria de lítio. Mas, por exemplo, a bateria de lítio no i3, quando o i3 saiu em 2013, substituir a bateria de lítio custava cerca de um pouco menos de 20 mil euros e dava para fazer 120 km. A mesma bateria, hoje em dia, substituído, custa cerca de 7.500 euros e dá para fazer 150 km. Por isso aumentou a autonomia e desceu cerca de mais de 50% do preço. Por isso, esta questão de o que é que vai acontecer é a mesma coisa, o que é que vai acontecer aos telemóveis. Nós podemos substituir as baterias hoje em dia dos telemóveis sem grande stress. Por isso, à medida que nós vamos ganhar escala no mercado, a China já está a vender 3 milhões de carros elétricos por ano, e isto só vai aumentar, por isso para o ano vão vender cerca de 10%, estamos a falar de mais de 3 milhões de carros. À medida que toda a indústria ganha escala, o preço vai descer fortemente. Além disso, a bateria de facto não fica viciada, porque a tecnologia que nós temos nas baterias dos carros para controlar o carregamento não é a mesma coisa que nós temos no telemóvel. Por isso temos sistemas de refrigeração, sistemas de controle de carga, sistemas de controle de aquecimento da bateria. Quer dizer, é uma panóplia de tecnologia que nós temos nas baterias dos carros que não são comparáveis às baterias dos telemóveis. Quem fizer essa comparação entre o desgaste de uma bateria de um telemóvel e o desgaste da bateria de um carro elétrico não está a ser sério. Está a fazer desinformação ativa, ou por ignorância, ou mesmo porque está a ser planeada. Em qualquer dos cenários não é um bom cenário. Por isso, tecnicamente, não há aqui um problema grave de viciação da bateria. Sim, vai perder entre 8% a 10% ao fim de 8 anos. Não é grave, ok? Muito mais grave do que isso será a suspensão, será a direção, será os travões. Por isso, antes de querermos preocupar com a bateria ao fim de 8 anos, se calhar temos que preocupar, de facto, com a própria estrutura do carro que está na sua envolvência. Pronto, aqui temos... Pusemos só este quadro para mostrar aqui os tempos de carga, que é outra questão que preocupa um bocado as pessoas. Reparem que nós temos 2 modos de carga. Temos um modo de carga lento e semi-rápido. É o ideal que nós estamos à noite. Por isso eu não estou a olhar para o meu telemóvel quando ele está a carregar à noite. Deixamos o carro a carregar à noite. Ou quando estamos na empresa e ele está a carregar na empresa. Depois temos outro modo de carga quando nós estamos em viagem e aí temos postos de carregamento rápidos. Mas se virem... e o tempo de carga aqui, desculpem lá, o tempo de carga está em horas, ok? Nós não colocamos, mas está em horas. Mas isto são os tempos não rápidos, são os tempos lentos ou semi-rápidos. Nós conseguimos ver que isto são os tempos totais de carga, mas essa é outra transformação que nós vamos fazer, que está a acontecer. As pessoas carregam os carros todos os dias ou a cada 2 dias. Por isso, nunca existe aquela preocupação de carregar a partir do zero. A bateria do carro não tem de estar descarregada. E esse é outro ponto que é, como a tecnologia é muito mais resiliente,
Não existe aquele mito que as pessoas têm de dizer vou deixar a bateria do telemóvel descarregar toda para depois carregar e não fazer cargas parciais. Esse problema na bateria dos carros simplesmente não existe. Depois, obviamente, claro que os tempos de cargas dependem dos tipos de carros, não é? Se estivermos a falar de carros mais pesados, como o Tesla, precisa de mais tempo a carregar e a bateria também é maior. Se estivermos a falar de carros tipo Ioniq, que são mais eficientes porque carregam... Eu só vou fazer aqui uma alteração, desculpem lá. Mas só... Nós, apesar de tudo, estamos a falar em kWh, não estamos a falar em Kelvin. E já agora eu vou aproveitar aqui e vou colocar aqui a unidade. Pronto, estávamos a dizer que isto agora depende do sistema de carga. Por isso, nós temos carregadores trifásicos a 32 amperes que carregam mais rapidamente os carros. Agora, um aspecto interessante aqui, por exemplo, é que a Tesla só carrega 11 kW. Por isso, às tantas, nós termos uma potência de carga de 22 kW, para o Tesla é irrelevante. E para o Ioniq também se torna irrelevante porque só carrega no máximo a 7.2. Okay? Pode conseguir carregar monofásico a 32 amperes ou trifásico equivalente, mas só consegue consumir 32 amperes, enquanto que o Tesla só consome 48 amperes no máximo, que é 3 vezes 16. Por isso, esta questão dos tempos de carga semi-rápidos é mais do que suficiente para a nossa vida normal. Quando nós estamos em viagem, nós temos as bombas de gasolina que têm os postos de carregamento rápidos que carregam em cerca de meia hora aquilo que nós precisamos para fazer a viagem. Bom, mito 9. Toda a energia é gerada com combustíveis fósseis. E como tal, existe esta desinformação que é, mas o carro elétrico precisa de energia e como tal, a energia tem de vir de algum lado. Bom, tem de vir de algum lado. Mas se nós compararmos, se nós gerássemos toda a energia elétrica necessária para o carro elétrico através de combustíveis fósseis, mesmo assim a pegada ecológica era metade do CO2, era 50% de CO2. Porquê? Porque o motor de combustão interna tem um processo termodinâmico que se chama ciclo de Carnot, e o ciclo de Carnot, a eficiência máxima são 35%. E como tal, o que acontece é que o motor de combustão interna num carro é 35%, mas numa central termoelétrica pode chegar aos 60%. E agora não vamos alongar o que é um ciclo de Carnot e fontes quentes e frias, mas isto acontece, por isso a eficiência de uma central termoelétrica, apesar de tudo, é muito maior do que um carro. E como tal, mesmo gerando eletricidade numa central, nós teríamos a consumir menos de 50% de CO2. Mas dito isto é irrelevante, porque o que está a acontecer é que a energia que é carregada nos carros elétricos pode ser 100% renovável. E para as pessoas que são ecologicamente conscienciosas, nós podemos ir à EDP, ou à Iberdrola, ou qualquer fornecedor de eletricidade e dizer eu quero um certificado ecológico de produção de energia. Na EDP, isso custa, na EDP e nas outras, custa mais apenas 1%. Por isso, em 100 euros, se eu posso dizer, eu vou gastar mais 1 euro, é 101, e agora tenho a certeza que toda a energia que me está a chegar a casa está certificada que provenha de fontes energéticas renováveis, ou solar, ou hídrica, ou eólica, ou seja o que for. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto de destruição de mito é que a taxa de instalação de produção de energia através de fontes renováveis, por isso, mais uma vez, solar, hídrica e eólica, é mais rápida ou mais acelerada do que a taxa de energia consumida por carros elétricos, mesmo com o acréscimo de carros elétricos. O que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que está a haver uma transformação mais rápida das fontes fósseis para energias limpas, de produção energética
de eletricidade do que o aumento dos carros elétricos. E, como tal, nunca iremos entrar numa situação em que temos de aumentar o consumo de produção de energia através de fontes fósseis para satisfazer o consumo de energia elétrica dos carros. Terceiro ponto. O custo de produção de energia solar em unidades de produção autónoma para autoconsumo, por isso seja aos condomínios, seja às empresas, seja à agricultura, seja à indústria, está cada vez mais barata e está com paybacks neste momento já de cerca de 4 anos. O que significa que já está inferior ao próprio ciclo de vida de um carro. E como tal, o que nós estamos a assistir, e nós estamos a fazer várias instalações dessas, é que começamos a ver todo este processo em que eu produzo a energia localmente, fora da rede, off-grid, e alimento os meus próprios carros com essa energia. Isso basta-me ainda mais o custo energético de carregamento dos carros e agora passamos a falar entre 5 a 6 cêntimos por kWh. Isto é um valor absolutamente imbatível do ponto de vista económico e ecológico, porque estamos a falar de solar. Pronto, e aqui vem o último mito. Se forem ao site, nós temos uma data, para quem gosta de contas, temos contas. A maior parte dos artigos que eu vejo são artigos de opinião ou que emitem uma opinião, mas sem contas. Isto faz-nos um bocadinho... dá-nos alguma preocupação, porque se consegue transmitir falsa informação, quando na verdade isto é uma questão de contas. E se nós fizermos as contas, cada litro de diesel gera cerca de mais de 2,5 kg de CO2. Okay? Por isso nós temos uma molécula de hidrocarboneto, isto só para nós percebermos qual é o fenómeno. Nós temos uma molécula de hidrocarboneto, ou seja, que tem átomos de carbono e depois tem átomos de hidrogênio. Durante a combustão, o que acontece é que os átomos de carbono, dessa molécula de hidrocarboneto, recombinam-se ou combinam-se com o oxigênio. Por isso dá-se uma oxidação dessa molécula do carbono e ficamos com a molécula de CO2. O que quer dizer que para cada átomo de carbono nós juntamos 2 átomos de O2, não é? A molécula de O2 e fica o CO2. Ora bem, o peso dessa molécula é aproximadamente cerca de 2,5 vezes a molécula, o peso atómico do átomo original de carbono. Por isso, pegamos num C, somamos mais um O2 e fica CO2. E como tal, por cada litro de diesel, eu obviamente estou a simplificar, porque depois há resíduos e há uma pequena percentagem, como eu vos disse, de outro tipo de átomos de hidrogênio, enxofre, etc. Mas as contas estão muito próximas, significando que por cada grama de carbono que está dentro do nosso depósito, nós vamos gerar 2,6 gramas de CO2. E, como tal, existe uma multiplicação que as pessoas, se calhar, nem sequer se apercebem, porque não vêem o oxigênio e não vêem aquilo lá acontecer dentro do motor. Mas existe uma multiplicação de massa de CO2 em que o CO2 gerado é muito maior do que sequer o combustível que nós pomos dentro do depósito. Quando nós passamos, só fazendo aqui uma nota, quando nós passamos para a gasolina, o que acontece é que a energia específica, ou seja, a energia por quilograma da gasolina é menor. Tem a ver com um conjunto de fatores, mas é menor. Ou seja, nós temos de gastar mais litros de gasolina. O que significa que nós temos estas recombinações. Por isso isto ainda é mais desvantajoso. O que aconteceu na Europa com os escândalos do diesel é que as pessoas deixaram de comprar carros a diesel, passaram a comprar carros a gasolina. Os carros a diesel estão em desvalorização acentuada. Só que agora, pela primeira vez, a Europa está a emitir novamente mais CO2, o que faz estourar todas as métricas do Acordo de Paris, o que significa que existe ainda uma pressão mais acelerada para a migração para elétricos. Por isso a migração para elétricos agora está a sofrer um conjunto de pressões positivas, seja pelo Acordo de Paris,
seja pelo custo de energia elétrica, seja pelo custo de produção dos carros elétricos, seja porque nós não temos o peso logístico de transporte de moléculas, que em 2019 em Portugal ficou bem claro o que é que acontece, não é? Uma vez que a distribuição de gasolina e de diesel tem de ser mais controlada, porque objetivamente o material é mais perigoso, significa que o número de postos é menor, mas carece de uma distribuição logística material da molécula. O que significa que, se houver greves como aconteceram, todo o processo logístico fica posto em causa. Por isso há uma data de pressões neste momento para nós migrarmos para carros elétricos. Pronto, nós convidamos a que se junte a esta comunidade. Nós vamos agora abrir a questão de perguntas e respostas e se quiserem e tiverem alguma pergunta, basta fazer. Só vemos aqui uma pergunta que é como é que nós vemos esta questão a evoluir nos próximos 12 meses ou 18 meses, porque há várias marcas a lançar, vários modelos, e há uma pergunta que de vez em quando nos fazem, que é se não vale a pena atrasar o processo de compra do carro elétrico para o ano ou daqui a 2 anos. Nós achamos que não. É assim, o carro elétrico, e isso difere um bocadinho do outro tipo de carros, o carro elétrico vai sofrer uma evolução tecnológica acelerada, tal como os computadores sofrem, tal como os telemóveis sofrem, tal como as televisões sofrem. E como tal, se nós estivermos sempre a adiar, porque para o ano vai sempre sair o próximo modelo, ou seja, o que for, então nunca compramos. O que nós acreditamos é que, do ponto de vista económico, as vantagens são tão fortes assim que se puder fazer a migração, que vale a pena fazer imediatamente. Claro que se nós esperássemos 3 anos, iríamos ter uma televisão melhor e iríamos ter um telemóvel melhor. Mas às tantas nunca teríamos os benefícios. Por isso, o nosso conselho nesse ponto é preciso fazer contas, sim, é preciso escolher um modelo atual disponível que já está no mercado que faça sentido, mas é fazer a mudança o mais rapidamente possível. Vou esperar mais 1 ou 2 minutos, se houver outra pergunta, senão resta-me agradecer a vossa presença aqui no webinar. Continuamos inteiramente à vossa disposição para mais perguntas que tenham depois em off. E está a ser gravado, nós vamos pôr isto na internet. Se houver alguém que precisa de slides especificamente para além da gravação da net, enviemos um mail, nós também enviamos o documento com os slides. Por isso, tranquilo. Depois, se quiserem um contacto mais direto, para ter aqui o contacto da Inês Ferreira, ela tem sido incansável em ajudar as pessoas e divulgar isto e ajudar as pessoas com os carros elétricos, com os carregamentos, etc. Por isso, fica aqui o link do nosso site e o e-mail direto da Inês. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Nós vamos enviar um mail depois de feedback aos participantes para saber se gostaram, se não gostaram, o que é que nós podemos melhorar, sugestões que tenham para os próximos webinars, pronto, tudo isso. Gostávamos de ter aqui feedback vosso para ver como é que nós poderíamos continuar a acrescentar valor. Muito obrigado a todos, bom almoço, mais uma vez obrigado.